E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso primeiro exemplo do princípio de superposição para uma distribuição contínua de cargas elétricas interagindo com uma carga elétrica pontiforme Qzinho. Vamos ao enunciado desse exemplo. Uma carga Qzão está distribuída uniformemente sobre um anel circular vertical de raio ρ e de espessura desprezível. Qual é a força exercida sobre uma carga pontiforme Qzinho sobre o eixo horizontal que passa pelo centro do anel a uma distância dzão do seu plano? Vamos observar a figura. Primeiro ponto, densidade linear de cargas elétricas é constante. Observe que, se eu delimitar um elemento de comprimento dl, ali aparece uma contribuição infinitesimal dq para a carga. E a razão vai ser constante ao longo de todo o anel. Muito bem. Está aqui o meu elemento de comprimento dl, raio ρ, distância d. Primeiramente, pela lei de Coulomb, eu vou obter a expressão de df vetor, que é a contribuição infinitesimal df em relação à força total, que esse elemento de carga dqzão exerce na carga Qzinho. Eu uni, por meio desse segmento de reta de medida x, os dois elementos, o dqzão e o Qzinho, e desenhei o vetor df. Vamos assumir que todas as cargas aqui são positivas, por exemplo. Beleza? Esse elemento de comprimento dl também acaba delimitando no plano do anel em relação ao seu centro um ângulo que eu chamei de dθ. Perfeito? Bom, vamos escrever a lei de Coulomb e a partir daí obter a integração necessária. Muito bem. O df, portanto, ele é dado por, vamos lá, vamos pegar o módulo de df. O df vai ser 1 sobre 4πε0, constante k, que multiplica a carga desse elemento dq vezes a carga Qzinho, e eu vou dividir por x elevado ao quadrado. Perfeito. A partir daí, eu posso trocar o dqzão por lambda dl na jogada para trabalhar com a densidade linear. E, portanto, o meu df ficou 1 sobre 4πε0. O dqzão vai ser um lambda dl vezes o Qzinho dividido aqui por x elevado ao quadrado. Então, observe bem a expressão que nós obtivemos a partir da lei de Coulomb. Bom, o que é que nós podemos fazer aqui? X foi uma variável que eu introduzi no problema. Eu preciso expressá-la em termos de variáveis que foram dadas no enunciado. Então, eu sei aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Observe que este cateto nada mais é do que ρ, este cateto é dzão e a hipotenusa é x. Então, eu posso trocar x² por ρ² mais d². Perfeito? Fazendo isso aqui já, ó, eu tenho aqui, portanto, ρ² mais d². Muito bem. Bom, outro detalhe importante. Observe que se eu pegar um elemento de comprimento dl diametralmente oposto, né? Se nós delimitarmos aqui também um elemento de comprimento dl, a sua contribuição à força total também será um vetor df, só que nessa direção e sentido, tá? Nessa direção e sentido. Observe que o seu elemento diametralmente oposto contribui com esse df. E, portanto, essas duas contribuições, df nessa direção e sentido e df nessa direção e sentido, possuem componentes verticais que se anulam, pois uma delas estará na vertical e para cima, a outra estará na vertical e para baixo. Logo, eu vou somar apenas as contribuições na direção horizontal. E isso vai acontecer com cada par
de elementos de comprimento dl diametralmente opostos no anel. Portanto, eu já posso obter a projeção de df na direção horizontal e somar apenas nessa direção e sentido, devido à simetria envolvida no problema. O ângulo alfa vai me ajudar nesse propósito. Então vamos obter aqui, ó, a projeção de df na direção horizontal. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice e eu já sei que o dfh, que é a projeção que me interessa, nada mais é do que o df vezes o cosseno de alfa, que é a projeção de df na direção horizontal. Portanto, o df h será igual ao df 1 sobre 4π ε0, que multiplica lambda vezes Qzinho vezes dl sobre ρ ao quadrado mais d ao quadrado vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente d pela hipotenusa x. Então aqui eu tenho d sobre a hipotenusa x, mais x é a raiz quadrada de dzão quadrado mais ρ quadrado. Então eu vou colocar ρ quadrado mais d quadrado elevado a meio. Consequentemente, o df h será igual. Vamos organizar essa expressão, né? Nós temos o seguinte, vamos já colocar tudo que é constante do lado esquerdo. Então eu tenho 1 sobre 4π ε0 vezes lambda, Qzinho e dzão são constantes. Então vou colocar lambda, Qzinho e dzão são constantes. Perfeito? Observe na figura o seguinte, o dzão não muda, essa distância é fixa. O Qzinho, que é a carga da partícula, também não muda. E o lambda é constante de acordo com o enunciado. A carga é distribuída uniformemente ao longo do anel. Muito bem. Embaixo eu coloco ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Somando os expoentes, 1 mais meio. Observe que ρ também é constante, é o raio do anel. D é constante, como eu já mencionei. E aparece aqui do lado o dl, que é o nosso diferencial, o nosso elemento de comprimento dl. Bom, a partir de agora, sabendo o que é constante e o que varia ao percorrer o anel, basta, para obter a força resultante total sobre a carga Qzinho, integrar dfh. O que a gente já sabe? Que a força total nada mais é do que a integral de dfh. E, portanto, vamos fazer isso. A força total sobre a carga Qzinho será 1 sobre 4π ε0 vezes lambda Qzinho d dividido por ρ quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios vezes a integral de dl. A integral de dl tem que percorrer todo o comprimento do anel. E nós sabemos que o comprimento do anel, o comprimento total vai ser a integral de 0 até 2πr. Então eu vou integrar até 2π ρ. Ρ é o raio do anel, né? Vou integrar de 0 a 2π ρ. Muito bem. A força total será igual a... Vamos colocar aqui, ó, lambda Qd sobre 4π ε0, a integral de 0 a 2π ρ de dl, a integral de dl é o L, de 0 a 2π ρ, 2π ρ. Então 2π vezes ρ dividido por ρ quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios. Essa é a expressão que a gente obteve. Obviamente eu posso simplificar o 4π com 2π,
para enxugar um pouco mais a expressão. Muito bem. Porém, eu vou retomar o enunciado onde ele expressa que a carga do anel, a carga total é Qzão. Então eu vou dar a resposta em função do Qzão. Bom, se o lambda é constante, eu posso simplesmente trocar o numerador por Qzão e dl por 2πρ. Porque como o lambda é constante, se eu pegar a carga total Qzão e dividir pelo comprimento total do anel, que é 2πρ, eu continuo obtendo lambda. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: o F, trocando o lambda por Q sobre 2πρ, observe aqui, ó, se eu trocar o lambda por Qzão sobre 2πρ, como eu ilustrei ali, eu vou cancelar 2πρ com 2πρ. Então eu vou ficar com F igual a, aqui vai aparecer Qzão, né? O Qzão sobre 2πρ é o lambda, como eu mencionei aqui, vai ficar Dzão vezes Qzão vezes Qzinho sobre 4πε0 e aqui a distância 1 sobre ρ² mais d² elevado a 3/2. Perfeito? Muito bem. Vamos organizar um pouco melhor, né? Então a força resultante total vai ser 1 sobre 4πε0, constante K, vezes Qzão vezes Qzinho, aparece um D no numerador, certo? Dividido por ρ² mais d² elevado a 3/2. Se nós quisermos representar a resposta em notação vetorial, né, nós podemos assumir que esse eixo aqui, ó, esse eixo é o eixo dos x. E, portanto, na notação vetorial, se eu colocar o fzinho vetor aqui, isso está na direção do versor x. Essa seria a representação vetorial da nossa resposta. Perfeito? Então, muito bem. Aqui nós temos um exemplo do princípio de superposição para uma distribuição linear de cargas elétricas interagindo à distância com uma carga Qzinho. No próximo vídeo, nós vamos analisar melhor essa expressão para alguns limites e nós obteremos resultados que são extremamente importantes. Até a próxima!